Meus irmãos, depois de 9 dias, refletindo sobre o martírio na igreja, nós tivemos a grata oportunidade de ter e saber um pouco do que é o martírio, como a nossa Santa Mãe Igreja vê o cristão católico, que é capaz de dar sua vida pela causa do reino, de dar sua vida por amor a Jesus Cristo e de proclamar bem alto através do seu testemunho que Jesus é maior do que a minha própria vida. Eu entrego a minha vida a Ele e só para Ele eu quero viver. É isso o martírio, a entrega total, o derramamento do sangue por amor a Jesus. E a igreja, meus irmãos, segue a trilha dos mártires, um caminho que sempre acaba, como para o Senhor, com uma ressurreição, mas passando pela cruz. Quando nós, muitas vezes, fugimos da cruz, quando nós não queremos saber de nenhum tipo de sofrimento, não é que a gente vá à busca do sofrimento, mas que nós, uma vez ele chegando para nós, a gente saiba suportar o martírio, a dor, a angústia, a perseguição, com paciência, como compartilhando com os sofrimentos de Cristo. Por isso, meus irmãos, que São Paulo compreendeu muito bem o que é sofrer pela causa do reino, por Jesus Cristo. E ele lá, no capítulo 8 do Evangelho da carta que ele escreve aos Romanos, ele diz: o que nos separará do amor de Cristo? A dor, o sofrimento, a espada, a morte, a nudez, nada nos separará do amor de Cristo. E o cristão verdadeiro não pode, de fato, abdicar desta verdade de fé que São Paulo falou. Mas nós, meus irmãos, por querer, muitas vezes, uma igreja light, uma igreja sem cruz, a gente abandona a nossa igreja e passa a pertencer a uma seita que vai de acordo com aquilo que eu penso, com a mesquinhez, muitas vezes, do meu pensamento. Porque quero que a igreja seja a favor dele e contra o Evangelho. Seja a favor do casamento de homem, com mulher. Isso eu quero. Mas como a igreja católica não aceita, então eu vou para uma igreja, uma seita que aceite. Facilmente eu sou capaz de deixar a igreja, porque a minha fé é medíocre, esquálida e infrutífera. Nós não temos consistência
naquilo que acreditamos. Portanto, meus irmãos, refletindo um pouco dos últimos dias, com a passagem para o Oriente do Santo Padre o Papa Francisco, é também uma viagem ao coração da perseguição e do martírio cristão. A sua permanência na Coreia do Sul é marcada pela memória dos mártires, dos quais floresceu a história de graça desta igreja. E a igreja da Coreia do Sul é uma igreja jovem, muito nova, mas já tem muitos mártires. A igreja da Coreia do Sul tem uns 200 anos, mas tem muitos mártires. Porque eles foram evangelizados pelos padres, pelos cristãos autênticos, e que infundiram na consciência daquele povo a responsabilidade da sua fé. Não é uma fé light, uma fé em que eu facilmente posso deixá-la, mas a fé que foi proclamada, que foi enraizada no coração daqueles poucos coreanos que assumiram a Jesus Cristo, foi uma fé verdadeira que chegou, meus irmãos, a dar tantos mártires. Os 124 mártires que o Santo Padre, o Papa Francisco, beatificou, pertencem todos à primeira geração de cristãos batizados nesta terra, mas são apenas uma pequena parte de uma constelação formada por mais de 10.000 outras testemunhas, porque a discriminação, a perseguição e o martírio já caracterizaram mais de 200 anos de história da Igreja da Coreia. Meus irmãos, é uma igreja de verdade, de fato, abençoada, em dar tantos mártires para a igreja. Meus irmãos, não há dúvida de que a particular dinâmica que brotou do sangue dos mártires, com o qual a fé permaneceu viva aqui e que continuou a difusão do Evangelho através da obra apostólica de simples leigos. Ora, os padres só podiam entrar na Coreia clandestinamente, disfarçados. Os padres não entravam de batina. O passaporte não podia dizer que ele era sacerdote, porque senão não entrava. E porque viviam na clandestinidade, não podiam celebrar missa como nós estamos fazendo aqui. Tudo era muito escondido. Por isso, meus irmãos, que aquele povo da Coreia, os verdadeiros cristãos católicos que abraçaram a fé e abandonaram o hinduísmo ou o budismo para aceitar as propostas do Evangelho, para abraçar Jesus Cristo, sedimentou de fato no coração daquela gente. Ora, meus irmãos, é certamente esta peculiaridade também pode ter influenciado na escolha do Santo Padre o Papa Francisco de entrar pela primeira vez no continente asiático, justamente pela porta da Coreia do Sul. Uma viagem, portanto,
que nos leva a refletir ainda sobre as conexões entre testemunho e perseguição, missão e martírio, anúncio do Evangelho e busca da paz, e a dar a luz aos sofrimentos sofridos neste momento pelos cristãos no Iraque, para os quais o próprio Papa Francisco enviou nesta quarta-feira uma carta sincera ao secretário-geral das Nações Unidas. O Papa faz um relato completo da situação dramática que vivem os cristãos na Coreia do Sul e no Iraque. A perseguição cruel, porque eles creem, eles acreditam em Jesus Cristo. Será, meus irmãos, que nós seríamos capazes de abraçar a fé mediante o sofrimento e o derramamento do nosso próprio sangue? Nós teríamos coragem de fazer isso pela causa do Evangelho e por amor a Jesus Cristo? É bom que a gente baixe a cabeça, reflita e veja se eu, se você, se nós somos capazes de dar a vida pelo próprio Cristo, derramar o nosso sangue pela causa do Evangelho. Ora, meus irmãos, ainda hoje os cristãos são perseguidos, a ponto de que talvez haja mais mártires agora do que dos primeiros tempos, dos primeiros séculos. O nosso tempo é um tempo de mártires. As referências do bispo de Roma, que é o Santo Padre o Papa, a perseguição e ao martírio, repetidas várias vezes, sempre pontuaram a sua pregação. Nelas encontra-se o critério de fé com o qual o Santo Padre, o Papa Francisco, olha para essa parte justamente a partir da história cristã no mundo. Meus irmãos, se nós tivéssemos testemunhas como estas, se nós tivéssemos aqui na paróquia de São Manuel do Marco testemunhas de Jesus Cristo a ponto de derramar seu sangue por amor a Ele. Que sacrifício, meus irmãos, que penitência eu sou capaz de fazer por amor a Jesus. Meus irmãos, um dos maiores martírios que nós podemos sofrer aqui é o martírio do silêncio da língua, que nós não sabemos silenciar. Que martírio doloroso eu saber me calar, falando mal dos outros, levantando falso, mentindo, caluniando, maldando. Será que nós somos capazes de fazer isto, de silenciar por amor a Jesus Cristo? Uma coisa tão simples, de não falar mal dos outros, de não levantar falso, de não mentir, de não caluniar, mas tenha certeza, não é fácil. Por isso que a nossa língua corre solta
E a nossa língua corre solta, não é só de trás das portas não, é por onde chega, é por onde passa, é onde trabalha, é onde você tem o seu ciclo de amizade. Já pensou? Nós não somos capazes de silenciar um defeito, uma falta do outro, vá ali derramar o seu sangue por Cristo. Será? Nós denegrir a imagem das pessoas? Será que eu sou capaz de silenciar? Ora, meus irmãos, para o Papa Francisco, a perseguição existe agora porque sempre houve e sempre haverá. O atual sucessor de São Pedro, com toda a tradição da Igreja, reconhece que a conotação martirial sempre acompanhou o testemunho cristão e a missão da Igreja no mundo. Esse, disse, é o caminho do Senhor, o caminho daqueles que seguem o Senhor. Um caminho que sempre acaba, como para o Senhor, com uma ressurreição, mas passando pela cruz. Meus irmãos, não há verdadeira ressurreição para a vida eterna se nós não passarmos pela cruz. Nós não nos salvamos sem cruz. Nós não nos salvamos pela teologia, a pregação da prosperidade, como falam os protestantes. Eu era lixeiro. Eu tinha uma vida de sofrimento. Estudei, passei, fiz faculdade. Hoje eu sou doutor. Formado em medicina, eu sou universal. Não é assim não? Por que que é assim? Porque, meus irmãos, nós somos loucos por riqueza. Vá falar de cruz. Quem é que quer? Se a Universal falasse de cruz, não tinha ninguém lá não. Mas é só prosperidade. E as outras seitas do mesmo jeito. Só prosperidade, prosperidade, prosperidade. Eu era assim, eu era assim, eu era assado. Ai, porque é desse jeito, daquele outro jeito. Ai, agora eu estou rico, tenho apartamento, tenho carro, tenho tudo. Eu sou a Universal. Pois é. Mas esta não é a teologia de Jesus. Que é que ele diz, Jesus? Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz de cada dia e me siga. Aquele que não é capaz de deixar pai, mãe, irmãos, irmãs, mulher, filhos, por causa de mim e do Evangelho, não é digno de mim. Este é o caminho de quem quer seguir Jesus. Não é o de facilidade. Não é da Universal. Não é. Não é esse caminho. E a gente vai se enganando. Porque nós somos loucos por dinheiro. Por posição social. Por que que ele diz isso? Por que que ele diz assim? Eu sou pobre, lixeiro, lascado. Mas eu amo Jesus na Universal. Não diz. Eu sou pobre. Eu moro numa favela. Mas eu amo Jesus na Universal. Não. Prosperidade. Por isso, meus irmãos, que tem os conselhos evangélicos, tirados do Evangelho, que os religiosos fazem. Pobreza, obediência e castidade. Quem viver assim
vive na verdadeira igreja de Cristo. Meus irmãos, porque o próprio Jesus é o mártir que com o seu martírio e a sua ressurreição nos salvou, ocorrido em um contexto de absoluta falta de liberdade religiosa. O mistério da cruz acompanha a missão. Olha aí, o mistério da cruz acompanha a missão. E a história das missões é a história do martírio de Jesus Cristo, que sempre se renova, das perseguições dos primeiros séculos às de hoje, segundo a bem-aventurança das perseguições previstas e garantidas por Jesus aos seus discípulos. Meus irmãos, o martírio é vocação, dom que torna semelhante a Cristo. Olha aí. O testemunho dos mártires, portanto, tem a particularidade de tornar manifesto uma mensagem, a salvação de Cristo. Escute bem isso aqui. O mártir cristão é um testemunho da fidelidade a Cristo, a sua missão de dar a vida pela salvação do mundo. Portanto, meus irmãos, o mártir no céu tem um lugar privilegiadíssimo diante de Deus. Eu já contei a história para vocês a respeito disso. Daquele homem que morreu, estão lembrados? E que chegou no céu, bateu na porta. Aí São Pedro abriu a porta. São Pedro, eu morri. Eu sei, a tua cara está de quem morreu mesmo. Pois é, e eu queria entrar. Aí São Pedro foi lá no livro da vida, olhou. Estou vendo aqui que você... dá para escapar. Entre. Abriu a porta. Menino, quando abriu essa porta, o homem ficou extasiado. Um homem muito rico. Riquíssimo. Vou fazer como Chaves, né? Riquíssimo. Né? E ele pensou, porque aqui vivia uma vida nas mansões, uma vida farta, uma vida de muito gozo. Teve alguma cruz aqui e acolá, por isso que foi para o céu. Mas vamos, São Pedro, me acompanhe. Quando ele passou, ele viu o trono de Deus, ele ficou quase que caía para trás. E São Pedro o sustentou da grandeza, da beleza do trono de Deus, rodeado dos mártires e dos anjos. E ele disse: São Pedro, eu vou ficar aqui, pertinho dos mártires. Não é besteira não, né? Com esses aqui, não, isso aqui são os mártires. Aqueles que derramaram o seu sangue pela causa do Evangelho, por amor a Jesus Cristo. Não, esse lugar aqui não é seu, não. É um dos mártires. Bem pertinho aqui. Eu não vou dizer que eu não sou Deus, né? Mas vou dizer assim, só uma comparação. Está aqui o Deus como tinha sentado nessa cadeira e os mártires aqui ao seu redor. Nas mansões mais lindas do mundo, os mártires. E ele foi andando. E ele foi perguntando a São Pedro. E a proporção que ele ia andando no céu, as mansões iam se acabando e entrando as casas mais luxuosas, melhores, casa mais simples, casa de... Aí foi andando, né? Quanto mais, não é assim na periferia, não é assim? As casas melhores no centro.
As piores é lá na periferia. Não é assim? Assim era no céu. E aí, meus irmãos, e ele já aperreado, o céu estava se acabando, e ele aperreado, São Pedro, onde é que eu vou ficar? Me acompanhe. Aí chegou, passou um riachozinho, aí tinha uma cabaninha de mufumbo. Lá no céu tem mufumbo também. Vocês ficaram mufumbo, sabe? Na ilha tem muito mufumbo. De primeiro, antigamente, não era menino, que faz muito pouco tempo, tinha a festa de São Manuel e Santíssimo. Então o pessoal fazia umas barracas lá de trás lá de casa. Tinha um carrossel, uma canoinha, vocês sabem, né? Pois é, aí tinha umas barracas de folha de mufumbo. Não era assim? Pois é, então era daquele jeito. Então as folhas de mufumbo, os papelõezinhos, as coisas. Aí São Pedro disse assim: é aqui que você vai ficar, aqui é a sua casa. Que é isso? É aqui que eu vou ficar? É, meu filho, o que você fez lá na terra, o material que você mandou para cá, só deu para fazer isso aqui. E você está pelando o porco. Você está no céu. Está vendo aí como é? E quanto mais virtudes nós tivermos, mais pertinho de Deus nós estamos. Mas lá, aquele homem, lá na folha de mufumbo, será que ele seria feliz vendo tudo os mártires pertinho de Deus e ele ali? Sim, ele era feliz, porque no céu não tem tristeza, não tem desgosto, não tem inveja. Desgosto, tristeza e inveja temos aqui. Lá não tem isso não. Portanto, meus irmãos, é pelo material das nossas virtudes que nós vamos formar a nossa morada no céu. Agora, o Marte, ele dá o melhor. Por isso que ele tem a melhor mansão. Porque ele deu tudo da sua vida. Ora, meus irmãos, por isso o martírio tem um valor claramente cristológico, em razão da relação totalmente especial do mártir com o Senhor. É um ato de fé que, por sua vez, é movida pela caridade, pelo amor. E é somente o sacrifício de Cristo, morto e ressuscitado por nós, que dá sentido ao martírio de todo homem e mulher. É esse o sacrifício de Jesus que o torna possível, porque a vida compartilha com ele a dimensão fundamental da encarnação, a paixão e a morte a qual se segue a ressurreição. Meus irmãos, no testemunho de frágeis criaturas, resplandece a onipotência de Deus. O martírio torna-se então uma proclamação da possibilidade de esperança em Deus, cujo poder sustenta os humildes e também é vencedor. O mártir, de fato, não é um derrotado, mas um vencedor. Perde a sua vida, mas muitos, com a conversão, graças a ele, a recebem. E a sua própria vida vai sustentar a da igreja inteira como comunhão. São os méritos de Cristo na pessoa também dos mártires. Meus irmãos, falando em martírio, porém devemos estar sempre atentos para não correr o risco de pôr em segundo plano o valor da justiça e a absoluta deplorabilidade de situações de opressão.
o martírio nasce, de fato, como fruto santo de situações de iniquidade, perseguições, violências, violações da dignidade humana. E se a presença de Cristo no mártir, junto com a proclamação solene do seu nome, faz a grandeza e a fecundidade da experiência heróica até o dom da vida, permanece intacta a radical injustiça, que não deve ficar em silêncio e deve ser combatida nos contextos históricos que geram mártires. O mártir, meus irmãos, não suporta a injustiça, a opressão, o pecado. No entanto, como silenciou o cardeal, salientou o cardeal Filoni, enviado especial do Santo Padre o Papa ao Iraque, onde está havendo muito mártires, cristãos martirizados, que é a terra de São Manuel. A Igreja, com a beatificação e a canonização dos mártires, evidencia que o batismo e o dom da fé dão a graça de dar testemunho da glória de Deus até renunciar à própria vida. Na nossa cultura atual, essa natureza própria do martírio cristão, porém, é muitas vezes perdida de vista, e prevalece uma concepção que corre o risco de fazer também do martírio apenas uma questão de direitos humanos violados e a serem reivindicados. Na reflexão do Santo Padre o Papa, a perseguição e o martírio, como a Igreja sempre ensinou, se refere por isso ao próprio mistério da salvação. Meus irmãos, por isso que ser mártir é uma glória. Santo Agostinho dizia: não tem maior elogio para você dizer para uma pessoa, dizendo que ele é mártir. Para nós, o maior elogio se pode dizer para uma pessoa aqui deste mundo é que ele é rico, é que ele é presidente dos Estados Unidos, é que ele tem o mundo na mão para explodir este mundo que tem bomba, arma para acabar este mundo 7 vezes. Aí a gente acha importante, mas dizer que uma pessoa é mártir, a gente pensa que foi um derrotado. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele vier perder a sua alma, disse Jesus. Pois é, e às vezes nós preferimos perder a nossa alma do que seguir Jesus e dar a vida por ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.